E por 44 votos a 22 votos, a maioria decidiu pela manutenção do relatório do deputado federal Alex, do Cidadania de São Paulo. Aprovado o parecer. Não mais havendo nada a tratar, encerro os trabalhos. Que confirma a decisão de cassação de Glauber Braga do Conselho de Ética. Vou responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui em relação a essa situação. Primeiro, Glauber Braga foi cassado pelo Conselho de Ética por falta de decoro, por 13-5. Glauber Braga entrou com recurso. Recurso foi para a CCJ e foi exatamente isso que foi analisado agora. O relator fez o parecer pela manutenção da cassação, ou seja, pela manutenção da decisão do Conselho de Ética que cassou Glauber Braga. E por 44 votos a 22 votaram pela cassação de Glauber Braga. Qual que é o próximo passo? A pergunta que muitos de vocês me fizeram. Qual que é o próximo passo, Andréia? Só existe agora um caminho, que é a votação pelo plenário da Câmara de Deputados Federais. O plenário da Câmara de Deputados Federais é que decidirão, por a maioria absoluta dos votos, ou seja, dos 513 deputados federais, terá que ter 257 votos para que Glauber Braga seja cassado. E essa cassação dá também a ele a inelegibilidade por 8 anos. Ele não poderá participar de pleito eleitoral durante o período de 8 anos se ele for cassado pelo plenário da Câmara de Deputados Federais. Tem data, Andréia? Tem data para isso? Não tem data. Quem estabelece qual sessão será objeto de votação é o presidente da Câmara, que é exatamente Hugo Mota, que decide quando será colocado na Câmara de Deputados Federais a votação final para a cassação ou não de Glauber Braga. Se nessa votação não tiver a maioria pela cassação, Glauber Braga não será cassado. E ponto, e acabou. Agora, se tiver a maioria, Glauber Braga está cassado e inelegível por 8 anos. Muitos de vocês me perguntaram, Andréia, e não tem como Glauber acionar a justiça? Se porventura ele vier a ser cassado, e daqui a pouco eu vou te dar a minha percepção do que eu senti hoje na CCJ, a partir também da avaliação do Conselho de Ética que nós acompanhamos. Mas antes eu vou te explicar. Pode. E será, inclusive, um fato meio que inédito. Por que ele pode? Porque está claro, gente, que Glauber Braga está sendo cassado não pelo fato que houve com o cara do MBL. Não é por isso que ele está sendo cassado. Ele está sendo cassado pela atuação dele contundente, notadamente, contra Arthur Lira. Ele até denunciou Arthur Lira em dezembro do ano passado agora, em dezembro agora de 2024, ele denunciou Arthur Lira para o Supremo Tribunal Federal em relação ao desvio de dinheiro de emendas secretas, do orçamento secreto. Então isso é perseguição política e é vingança. E aonde que o Supremo Tribunal Federal pode entrar nisso, Andréia? No desrespeito ao regimento interno que estabelece o que é decoro e o que pode ser estatuído como penalidade, ou seja, a falta de proporcionalidade. Segundo a conduta que Glauber Braga praticara, ele deveria ter uma advertência. No máximo, uma advertência por escrito. No máximo, a suspensão do mandato, por exemplo, por 30 dias. Depois voltava e pronto, acabou. Mas não. Eles deram a penalidade para ele mais grave. Totalmente desproporcional para com o ato que ele cometera. Até porque qualquer um na posição, preste atenção nisso, qualquer um na posição de Glauber Braga faria a mesma coisa, gente. O cara estava importunando Glauber Braga dias e dias seguidos. E qualquer um fazia a mesma coisa, faria a mesma coisa.
Então, existe uma desproporcionalidade na penalidade. E que isso fere o quê? Um regimento interno do Conselho de Ética. E nessa parte, o Supremo Tribunal Federal pode ser acionado. Pode, André? Pode ser acionado. Porque o Conselho de Ética pode cassar? Pode. A CCJ pode confirmar com a cassação? Pode. O plenário pode cassar uma pessoa, Andréa? Pode. Mas tem que respeitar os requisitos, as penalidades e aquilo que é proporcional e aquilo que não é proporcional. E eles não estão fazendo isso. Então pode judicializar, sim, se vier a ser cassado. Mas agora eu vou te dar a minha percepção. O que eu percebi notadamente, de toda essa sessão da CCJ hoje? Eles querem humilhar Glauber Braga. Eles querem passar um recado para Glauber Braga e para todos aqueles que, porventura, se atreverem a se levantarem contra o orçamento secreto, notadamente contra o chefe ali da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira. E a minha percepção é que eles querem que Glauber Braga se humilhe, para que ele não seja cassado no plenário. Eu percebi que muitos ali, lá no plenário, não votarão pela cassação de Glauber Braga, mas eles querem espizinhar Glauber Braga, humilhar Glauber Braga e passar um recado para todos que quem se levanta contra o chefão pode cair. Essa é a minha percepção. Até porque, se caçarem Glauber Braga com uma pena tão gravosa, uma penalidade tão gravosa diante de um fato que não ensejaria a cassação, vai ter que caçar um monte de gente. Vai ter que caçar, por exemplo, o Zé Trovão, que deu o voto para caçar Glauber Braga. O Zé Trovão, você viu o Zé Trovão? Vamos ver o Zé Trovão aqui? Olha aqui o Zé Trovão. Será que o Zé Trovão tem moral para falar em cassação de Glauber Braga? Só olha isso aqui, olha essa cena. Isso aqui está em vários sites de informação, em vários sites de tudo quanto é tipo de coisa. Olha aqui. Zé Trovão com carreiras de cocaína, cheirando louco, aí tirou foto, filmou, fez graça e essa situação vazou e foi divulgada. Zé Trovão tem algum moral para falar que Glauber Braga tem que ser cassado? Senhor presidente, hoje a Câmara dos Deputados não está julgando apenas a conduta de um homem. Hoje o Conselho de Ética não está dizendo que o Glauber, ou que o fulano, ou que o ciclano deve ser rechaçado através da cassação. Hoje, o Conselho de Ética está colocando um equilíbrio moral numa casa que está próximo da explosão. Se não acabar a coragem da agressão física dentro do Congresso Nacional, nós temos que mudar o formato dessa casa e as comissões passar a ser um octógono. Carla Zambelli. Glauber Braga deu um chutinho na bunda do cara que estava atazanando a vida dele já tinha meses. Carla Zambelli correu atrás de um homem com a arma em punho, com a pistola em punho. Um cara que não tinha nem um canivete na mão, que não fez nada para ela. Ela não está sendo caçada. O delegado Éder Mauro, que também falou ali. Você viu que ele falou e deu até mais ou menos e tal e coisa, sinalizando que no plenário poderia votar pela não cassação? É porque se Glauber Braga for cassado, ele também tem que ser cassado também. Ele deu um soco num sindicalista, numa das comissões, há tempos atrás aí, tem pouco tempo, ele deu um soco, tá gravado. Vai ter que ser cassado também, ué. Gustavo Gaia matou 2 pessoas no acidente de trânsito, deixou a outra paralítica. Vai ter que ser cassado também, ué. Aquele outro delegado da Cunha bateu na mulher, tá respondendo processo.
Vai ter que ser cassado também, ué. Então, meu querido, se Glauber Braga for cassado, vai ter um monte de gente que vai ter que ser cassado. E a partir das falas de hoje e algumas narrativas, eu percebi isso. Que no plenário, muito possivelmente, ele não será cassado. Mas para isso, eles querem passar o recado e tentar humilhar Glauber Braga. Que Glauber Braga baixe a bola e não se levante de forma tão contundente como, por exemplo, eu mostrei para vocês no início da live. Não se levante de forma tão contundente, notadamente contra os chefes, os cabeças. Especialmente, é público e notório, Arthur Lira, que é o ex-presidente da Câmara de Deputados Federais e que Glauber Braga acionou o Supremo Tribunal Federal por um desvio que ele fez de emendas em dezembro do ano passado. Senhor presidente, deputadas, deputados e principalmente aqueles e aquelas que assistem à sessão nesse momento. Denúncia gravíssima publicada por Breno Pires na revista Piauí em relação aos escândalos das emendas parlamentares. Mais uma vez, ofício assinado, encaminhado ao governo, articulado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que modificou a decisão das comissões temáticas da Câmara em relação às emendas, descumprindo a decisão do STF do ministro Flávio Dino. Vamos aos fatos. Abre aspas, está nesse ofício, assinado por um conjunto de líderes. Por meio deste, ratificamos as indicações que foram previamente encaminhadas aos ministérios pelas comissões dessa casa. É uma informação falsa. Não houve só ratificação. Houve inclusão de indicação de 96 milhões e novas indicações de 180 milhões de reais. Indicações essas, diz a matéria, que são abertamente ilegais, pois não poderiam ter sido feitas sem a aprovação das comissões. Presidente, eu ainda estou presidente, sendo redundante, da Comissão de Legislação Participativa. Sobre a Comissão de Legislação Participativa, sabe o que foi feito em relação a esse ofício? Excluídas as emendas indicadas pela comunidade, através das associações, movimentos que fizeram esse encaminhamento da Comissão de Legislação Participativa. Por que será? Será que é pela perseguição do presidente da Câmara, Arthur Lira, a minha pessoa e a minha atuação política? Só que se não bastasse isso, quais adições foram feitas, deputado Chico Alencar? Olha que surpresa. As adições feitas foram exatamente aquelas voltadas para Alagoas, atendendo ao projeto político do presidente da Câmara. Isso é um escândalo. Tem uma decisão, deputada Sâmia, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que emendas de comissão têm que ser ratificadas, votadas, indicadas pela comissão com origem e destino. E aí, nesse ofício encaminhado ao governo federal, articulado pelo presidente da Câmara, ele coloca outras indicações não aprovadas pelas comissões para beneficiar o seu projeto político em Alagoas. Até quando? Até quando nós vamos aguentar esse tipo de procedimento? Como presidente da Comissão de Legislação Participativa, não me resta outra alternativa a não ser procurar legalmente que essa medida seja desfeita. Agora, Glauber Braga, eu tenho que dizer para vocês. Glauber Braga é gigante. Talvez Glauber Braga seja grande demais para caber dentro de um Congresso Nacional tão mesquinho, onde tem tanta gente, pelo que tudo indica, corrupta e bandida. E golpista. Talvez seja grande demais e não cabe mais ali. Glauber Braga tem um brilho muito grande que ofusca os golpistas, que ofusca aqueles que têm rabo e que não podem ser tão combativos como ele. Aí, como o Glauber Braga não tem rabo e ele é realmente contundente e combativo, estão fazendo isso com ele. Pura vingança de Arthur Lira e perseguição. Essa é a nossa percepção. Você, então, prisão perpétua, só falei besteira. Questão de ordem, artigo 74, inciso... Qual artigo, deputado? Artigo 74, inciso 7.
plenário estava um pouco barulhento. Eu vi que o deputado Nicolas Ferreira, ao subir aquela tribuna, tinha apontado para mim, mas eu não ouvi exatamente o que ele tinha dito. Aí pedi ao meu gabinete para recuperar o vídeo e vi, então, a citação que ele fez a mim e a acusação que fez. Ele disse que eu merecia prisão perpétua por falar muita besteira. Eu queria saber do deputado Nicolas Ferreira qual é a besteira ao qual ele está se referindo. Será que é porque eu disse, senhor presidente, que o PL é o partido mais contemplado com orçamento secreto? Que de cada 10 deputados mais beneficiados pelo orçamento secreto, 5 são do PL? Será que ele me cita da tribuna e faz essa acusação, olhando para mim, se referindo a mim, porque tem 3 deputados do PL, do seu partido, que estão respondendo no Supremo Tribunal Federal por terem desviado e roubado dinheiro público com orçamento secreto? Será que ele vai a essa tribuna se referir diretamente a mim, porque eu disse que no estado do Rio de Janeiro, na última lista que foi cancelada pelo ministro Flávio Dino de 4 bilhões de reais, de 7 municípios, 5 municípios eram do PL, administrados pelo PL. O deputado Nicolas Ferreira se esconde atrás da covardia. Suba aquela tribuna, deputado, para defender os 3 deputados do PL que estão nesse momento no Supremo Tribunal Federal, tendo que responder pelo roubo que fizeram de dinheiro público com orçamento secreto. Não me cite pela metade, como fez naquela tribuna. Tenha coragem de fazer um debate sério e frente a frente. Não se utilize da tentativa de fazer com que o mandato se intimide, porque o senhor diz que eu merecia prisão perpétua. O senhor e os seus cúmplices é que tem que ser responsabilizado por tudo aquilo que estão fazendo contra o Brasil. Só que o brilho de Glauber Braga ninguém vai apagar. E se brincar, tudo isso vai redundar em mais brilho. E Glauber Braga vai ficar ainda maior. Essa também é a minha percepção. Tudo tem a sua hora e tudo tem um porquê. E eu acredito de forma veemente, depois do que eu vi nessa CCJ, que muito possivelmente ele não será cassado no plenário. Que estão passando é um recado para ele e para outros, para não se levantarem contra os caciques do Congresso Nacional. Só que, na minha percepção também, isso redundará em tiro no pé, porque Glauber Braga vai sair maior do que entrou. Mais gigante e com mais brilho. Vai, André, é minha percepção. Agora, minha percepção também, se ele for cassado pelo plenário, teve preço, teve pagamento. Senão ele não será cassado. Porque, reitero, se ele for cassado, o Supremo pode derrubar. E se ele for cassado, outros também terão que ser cassados. Pegou o código? Toca no like e bota. Glauber fica. E a gadaiada fica louca. Um projeto de resolução que esse sim vai tratar de bilhões de reais. Essa é a verdade. O recurso, o dinheiro que passa pelas comissões temáticas, passam a sofrer a interferência direta da coação institucionalizada. Aliás, esse projeto de resolução que está sendo discutido devia ter o nome de Projeto José Rocha. E por que Projeto José Rocha? Porque isso está acontecendo porque um deputado não aceitou a coação exercida no ano anterior pelo ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, que ameaçou o deputado José Rocha dizendo: se não mandar as emendas que eu quero
para o estado de Alagoas, vou te tirar da presidência de comissão. E fez, inclusive, uma modificação para a retirada da sua secretária, pressionando o parlamentar pela indicação das suas emendas, do seu projeto de poder. Ora, senhoras e senhores, aprovar esse projeto de resolução que vai manejar bilhões de reais, conferindo ainda mais poder à coação, não pode ser por nós considerado razoável. Evidentemente, a nossa posição é contra um projeto como esse. Repito, estamos discutindo 300 milhões e 100 milhões para reconstruir municípios afetados por desastre. Só que esse projeto de resolução vai tratar de bilhões de reais. Palavra, nobre deputado Glauber Braga, para fazer as suas considerações finais. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Senhoras, senhores, relator, não houve julgamento de mérito por parte do Supremo em relação ao etívoco. O que houve foi uma negativa de liminar. Essa matéria, inclusive, não foi ainda julgada. Não é razoável que 4 testemunhas indicadas pela defesa tenham sido negadas, obedecendo, evidentemente, a uma linha lógica, que é de perseguição política tocada pelo ex-presidente da Câmara. Inépcia da inicial, negativa de testemunhas, suspeição do relator, pena viciada, todos os argumentos constitucionais, jurídicos, legais, foram abordados aqui por Dr. Maimone, por mim e de forma brilhante pelas senhoras e pelos senhores que tiveram aqui a oportunidade de se manifestar. Dito isso, provavelmente essa é a minha última fala antes de que a matéria seja deliberada no plenário da Câmara. E aí eu quero tratar de alguns elementos que são evidentemente políticos, mas que estão inseridos nessa discussão. Deputado Feliciano, eu xinguei o senhor. Eu não xinguei a sua mãe. Eu não xinguei a sua mãe porque eu não a conheço, não a conheci, porque eu não o faria e porque eu não utilizo desse tipo de expediente contra quem não está na arena política. Agora, se a expressão que eu utilizei, que foi aqui, descrita pelo senhor, em algum momento ofendeu a sua mãe, eu peço desculpas a ela. Eu peço desculpas a ela e Deus está vendo que o faço com sinceridade. Faço a memória dela. Agora, essa também passa a ser uma oportunidade para que outros parlamentares que estão aqui nessa sala nesse momento possam pedir desculpas. E aí eu vou ter que contar uma história. Quando nesse mesmo plenário, quando eu chamei Moro de juiz ladrão, eu descobri o que era então o gabinete do ódio. Porque em menos de 24 horas, 3 notícias falsas se alastraram. Uma delas foi um sujeito colocando dinheiro na cueca e diziam: olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia sabia que aquela cara não era minha. Inclusive, para minha surpresa, o próprio deputado Otônio de Paula foi às suas redes sociais e dizer: discordo de tudo em relação ao deputado Glauber, mas isso daqui se trata de uma mentira, não é ele. Quem conhece sabe que não é. Uma outra era uma notícia de jornal que fazia, então, um gráfico de ampliação exponencial do meu patrimônio, como se uma notícia de jornal fosse. Se tratava também de uma evidente mentira, que foi desmentida por todos os mecanismos de checagem. Agora, aí vem a terceira mentira, e que eu confesso, é aquela que mais me desestabilizou, e que me desestabiliza até hoje, pelo tamanho da crueldade. Esse deputado teve a mãe dele caçada por roubo de merenda. Se trata de uma bandida. O que nunca aconteceu. Era simplesmente uma mentira. E uma mentira que parte da extrema-direita percebeu
que me desestabilizava. A partir daquele dia, então, ela foi utilizada de maneira permanente e repetitiva. Eu cheguei a falar para minha irmã em casa, não quis preocupar meu pai com isso, que já tem 83 anos, e falei para a Sâmia, olha, essa mentira me desestabiliza. Eu posso vir a perder a calma com um deputado que repetidamente a fala. Porque aí, deputado Feliciano, diferente e muito diferente de algo não intencional era a intenção. A intenção deliberada de atingir, de atacar uma mulher honrada que cavou o chão com as unhas e que, para além disso, estava com Alzheimer avançado e não estava mais na arena política há bastante tempo. Antes da minha reação ao provocador, eu deixei de reagir muitas vezes, e pode ser que esse tenha sido o meu erro, com o que fizeram muitos parlamentares em relação à memória dela. É a oportunidade, eu dei essa oportunidade ao provocador, no Conselho de Ética. Perguntei para ele, provocador, o senhor gostaria de publicamente pedir desculpas à minha mãe, mesmo ela estando falecida, e a memória dela? E a resposta dele é que não iria fazê-lo, que não faria. Do mesmo jeito, eu pergunto, sabendo da condição em que minha mãe estava, se a deputada Carla Zambelli, pelo vídeo que fez junto com o seu assessor, utilizando os piores adjetivos em relação à minha mãe, se ela gostaria de se desculpar também. Ela tem a possibilidade de fazê-lo. Eu gostaria de perguntar ao deputado José Medeiros se ele gostaria também de se desculpar publicamente agora por aquilo que falou em relação a ela. Eu gostaria de perguntar, e esse provavelmente é o caso mais grave, ao deputado Éder Mauro, se ele gostaria também de pedir desculpas publicamente pelo que falou. Não só pelo que falou, no período em que ela já estava com Alzheimer avançado, mas se gostaria também de pedir desculpas de agora, depois do falecimento dela, agora, deputado. Talvez, no dia de hoje, eu possa não convencer os senhores, mas eu não estou tirando uma tonelada das costas como culpa, mas talvez eu esteja tirando uma tonelada de dentro de mim de mágoa. Eu gostaria de saber se o deputado Éder Mauro, que acabou de publicar um vídeo, depois dela falecida, aqui nesse mesmo plenário da CCJ, onde se refere a ela mais uma vez como bandida e outros adjetivos que o deputado sabe que utilizou. Deputado, retire isso da sua rede e faça um pedido de desculpas a uma pessoa que está falecida e que era uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Eu não falo isso mais agora aqui com raiva. Eu falo de maneira objetiva, mas ao mesmo tempo muito emocional, transbordando também o que é essa emoção no momento como esse, onde eu estou tendo a oportunidade de falar. Eu lembro onde cada um se referiu a ela com essas expressões, seguindo numa linha política de desestabilização permanente. Eu gostaria de saber se o deputado Caveira também gostaria de se desculpar por, no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, ter dito, vou chamar o deputado Éder Mauro, evidentemente se referindo a esse acontecimento, porque sabia que me desestabilizava e que eu reagi nas minhas palavras ao que ele estava dizendo. O provocador que veio naquele dia foi o resultado não exclusivamente da sua ação, mas foi o resultado de uma linha política de desestabilização que, de fato, me desestabilizou. Eu tenho que confessar às senhoras e aos senhores, e talvez hoje tenha sido o último dia que essa desestabilização me atinja desse jeito, porque a partir do momento em que ela é colocada publicamente, eu não vou precisar tratar do que aquilo me gerou numa conversa reservada com Sâmia, nem numa conversa reservada com minha irmã, que me disseram, não reaja. É exatamente o que eles estão querendo, é o que eles estão buscando de você.
Mas eu me pergunto, é razoável a utilização desses elementos na disputa política com quem não mais está na arena política para se defender? Senhores, eu tive durante toda a minha vida parlamentar, e espero continuar, um embate duro com os senhores. Mas eu não utilizei elementos da vida privada dos senhores ou elementos relacionados à família dos senhores que não estivessem na arena política, é importante que isso se diga, para que esse tipo de agressão se desse. E não deixou de chegar para mim. Não deixou. Muita coisa. O tempo inteiro. E Camila, Letícia, que estão aqui comigo, da minha assessoria, sabem como que sempre eu tratei esse tipo de agressão que tratava diretamente da família ou daqueles que não estavam na arena política para realizarem a sua própria defesa. E assim eu pretendo continuar. O deputado Marcon disse aqui que eu falei sobre a forma como se referiram a minha mãe, que não tem provas. O deputado não tem obrigação de saber, mas tem provas abundantes. Tem um vídeo que já circulou de maneira mais ampla possível, onde há demonstração do que o provocador disse. E o próprio provocador, questionado e confrontado no Conselho de Ética, disse que não queria se desculpar. Ele assim o fez. Ele reafirmou a sua mesma posição. Essa Comissão de Constituição e Justiça vai se manifestar no dia de hoje. Vai votar o recurso que foi apresentado. E se negado o recurso, daqui a 60 dias, ele vai para a deliberação no plenário da Câmara. Pode ir para a deliberação do plenário da Câmara. Senhoras e senhores, deputados e deputadas, eu não vou modificar as minhas posições políticas a partir de qualquer tipo de coação. Eu não o farei. Eu não deixarei de me manifestar publicamente sobre os elementos da reação ao provocador. Eu não deixarei de fazê-lo. Eu não deixarei de dizer que essa prática utilizada pelo MBL contra os seus inimigos políticos é prática de organização criminosa. Eu não vou deixar de fazê-lo. Eu não vou deixar de dizer que deu tração a essa perseguição a ação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu não vou deixar de dizer isso. Eu não posso deixar de dizer isso. Eu vou lutar com todas as minhas energias, com todas as minhas forças, em defesa do mandato. Mas não faço isso de maneira individual. Eu sei que está muito presente e que as pessoas já estão cansadas, muitas vezes de saco cheio, quando algum político diz, não é por mim, é pelo coletivo. Mas nesse caso especificamente, é pelo coletivo. É pelo coletivo que faço essa defesa. É em respeito às pessoas que votaram em mim, os quase 80 mil eleitores do Rio de Janeiro, mas também por aqueles que não votaram em mim e que se sentem representadas no mandato. Mas digo mais, é por aqueles que votaram, é por aqueles que se sentem representadas, mas é também, nesse momento, por aqueles que não se sentem representadas na posição política que eu defendo, mas que têm a convicção que se trata, nesse momento, de um ferimento grave às liberdades democráticas. E eu falo isso com alguma tranquilidade, porque diariamente eu tenho recebido esse tipo de manifestação de cidadãos das mais variadas correntes políticas, ou aqueles que não se identificam com nenhuma,
e de boa parte de deputados. Os senhores viram hoje aqui? Eu estava sentado nesse lugar. Deputados que passaram por aqui, que me cumprimentaram e falaram comigo, que não são do PSOL, que não são de uma força de esquerda, mas que disseram que estão contra a votação dessa cassação nos termos em que se procura fazer. Eu, evidentemente, e Sami Fernanda e outros deputados e deputadas já disseram isso, mas eu acho, inclusive, que seria dispensável. Mas eu vou reafirmar. A minha posição política não está em negociação com qualquer outra votação que venha ou ao plenário da CCJ em relação ao trancamento da ação penal do senhor Ramagem, ou a qualquer votação relativa à não responsabilização dos golpistas. Não. Não. Sabem por quê, senhores? Sabem por quê? Porque se diferente eu agisse, podem ter a certeza. Eu não contaria, eu posso contar com a sede de vingança de alguns, mas até com aqueles em relação aos quais eu conto com a sede de vingança, existe uma posição, muitas vezes, de respeito à minha posição política. E se eu me envergo agora, ou me entrego para uma negociação exclusivamente pelo salvamento do mandato no plenário, eu posso perder tudo, inclusive o respeito. E o respeito eu não vou perder. Porque eu sou filho de Saudade, porque eu sou filho de Roberto, porque eu sou filho de Amaral, porque eu sou filho de Erundina, porque eu sou filho das bordadeiras que me trouxeram esse broche para que eu tivesse utilizando aqui no dia de hoje. Eu sou filho de tantas mulheres que me encontram dia e noite, dizendo, estamos contigo, siga firme. Eu sou filho de Toninha, eu sou filho da trabalhadora da Câmara, que durante o período em que eu estava em greve de fome, ela disse, estou jejuando junto contigo. Estou com você. Essa injustiça não vai se operar. Ela não vai prevalecer. Sou filho de Gesa. Sou filho de um bocado de gente que me adotou não só como filho, mas adotou aquilo que eu estou defendendo politicamente como uma causa necessária para dialogar prioritariamente, e é sobre isso que eu queria dizer, para dialogar prioritariamente com parte daqueles que não estão nessa sala hoje, que são jovens, que é a juventude, as juventudes. A resposta e o recado que a gente está dando para as juventudes aqui é: a política pode ser bonita, ela pode ser dura, ela pode ser feia, mas ela pode ter honradez, e por isso ela pode ser bonita. Esse jovem que está vendo essa sessão nesse momento, ou que vai ver esse vídeo depois, espera de mim essa posição política. Senhoras e senhores, salvar o mandato era o mais fácil se eu tivesse vendendo a minha alma para tal. Bastava, ainda com admissibilidade na representação no Conselho de Ética, ter feito um aceno de acordo com quem deu tração para que esse processo chegasse até aqui. Não fiz lá.
não vou fazer agora e não vou fazer no futuro. Posso pedir desculpas, como fiz aqui hoje, com quem possa vir a merecer o meu pedido de desculpas. Mas não peço desculpas e não me dobro em relação àquelas situações ou ocasiões onde a tentativa do pedido de desculpas seja exclusivamente uma forma de dobrar uma posição política, uma tentativa de humilhação, para que venha a ser deslegitimada uma posição dura, porém firme, e que dialoga, eu tenho certeza, com milhões de pessoas. Presidente, relator, por aqui eu encerro minha defesa no dia de hoje, dizendo que vou, então, percorrer os 26 estados brasileiros. Se o resultado hoje aqui for de negativa do recurso que apresentei, e vou fazer isso, muito provavelmente, depois dessa sessão de hoje, só para completar, presidente, com o coração mais tranquilo e com o sentimento de que a gente está agindo corretamente e que está fazendo o que tem que ser feito. Se algum deputado quiser que eu apresente as minhas razões em relação à defesa, eu estou à disposição para fazê-lo. Agora, se algum deputado ou qualquer pessoa espera de mim que eu me dobre ou me ajoelhe para salvar o mandato no plenário da Câmara dos Deputados, esse desrespeito eu não vou cometer comigo mesmo, eu não vou cometer com as milhões de pessoas que estão acompanhando esse processo, e eu não vou cometer prioritariamente porque sou filho de saudade. Obrigado.